Não, professora. Sobre os cruzamentos. Que o Mendel fez cruzamento com as ervilhas. Vocês lembram dessa parte? Sim, sim. Nessa representação nós temos, olha só, o cruzamento de ervilhas lisas com ervilhas rugosas. Aí nasceram só ervilhas lisas. Aí depois Mendel fez um segundo cruzamento, nasceu uma parte lisa, né, 75% lisa e 25% rugosa. Isso, esse esquema todo aqui, ó, representa o cruzamento da primeira lei. Uma característica é determinada por um par de genes, então a característica é se ela é lisa ou rugosa, determinada por um par de genes, e esses genes são passados para os descendentes. Alguma dúvida sobre isso? Professora, o F1 sempre será o dominante? Depende de como você, dos parentais, depende da geração parental. Como o Mendel sempre fez o cruzamento da geração parental, aqui ó, a semente lisa é Rzão, Rzão. Isso significa, deixa eu ver se minha caneta aqui. Tá aqui. Isso significa Isso que significa que ela é pura? é pura. E aí a ervilha rugosa também é pura. Então, quando os dois parentais são puros, você sempre vai ter um heterozigoto aqui. São puros diferentes, né? Esse é dominante, esse é recessivo. Aí você sempre vai ter o heterozigoto aqui. E nesse caso, a ervilha lisa é dominante em relação à rugosa. Então, essa ervilha aqui da geração F1 tem um gene dominante, que é o Rzão, tem um gene recessivo, que é o Rzinho. Mas o Rzão se manifesta mais, porque é a dominante. Então, ela vai ser lisa, mesmo tendo um gene da rugosa. Entendeu? Agora, se na geração parental a gente fizesse um outro, ou a gente colocasse ervilha lisa, pura, com ervilha lisa heterozigota. Aí a gente teria um resultado na F1 diferente. Entendeu? Ok? Sobre essa tabela aqui, que é a que representa o cruzamento. Alguém tem dúvida? Gente, posso passar? Pode. Esse daqui foi o que Mendel concluiu, né, que é a primeira lei dele, eu não vou ficar lendo não. Alguém lembra qual que é o enunciado da primeira lei de Mendel? Alguém? O enunciado da primeira lei de Mendel é o que a gente representa nesses cruzamentos, que é nessa tabela. Que cada caráter, né, cada característica é condicionada por um par de fatores, que é um par de gene. Então, a gente sempre vai ter um par de letras. E aí, elas se separam na formação dos gametas. Aqui, ó, separado. Isso aqui é o gameta, está sozinho. E depois elas se juntam. Esse aqui é a união do óvulo com o espermatozoide, né? No caso, o óvulo e o pólen. Isso é o enunciado da primeira lei. Então, construir essa tabela, representar esse cruzamento, é executar a primeira lei de Mendel. Entenderam isso? Chegou alguém, eu acho. Certo, gente? Podemos continuar? Pode, prof. Agora, vocês conseguiram resolver algum exercício relacionado à primeira lei de Mendel? Eu trouxe um exercício para vocês responderem. Olha só. Eu vou ler o enunciado para vocês, né? Eu sei que vocês estão visualizando, mas que eu quero destacar uns pontos. Daí vocês vão dar a resposta que vocês acham. De forma técnica e científica em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana em criação de animais domésticos são realizados cruzamentos que podem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas como o albinismo, que envolve apenas um par de alelos. Gente, olha só.
Esse negócio que a gente está representando aqui, cruzamento, primeira lei de Mendel, acontece constantemente em testes de laboratório e também em casa, quando você pega, eu tenho um cachorrinho poodle, eu quero cruzar com um poodle que seja puro. Ou quando eu tenho um pastor alemão, quero cruzar com um Rottweiler, sei lá. Isso, né, na criação de animais domésticos, é a mesma coisa de executar a primeira lei de Mendel. Com interesse, você vai selecionando as linhagens que você quer. E aí, essas características, por exemplo, nos cachorros, ter manchas, ter muitos pelos curtos, pelos longos, são características genéticas e a gente pode selecionar fazendo esses cruzamentos, tá? Então, esse negócio de genética é real, está no nosso dia a dia. Aí, eu deixei destacado aqui, ó, características recessivas. O que significa recessivo? A gente viu lá nos conceitos. Alguém lembra? Acho que chegou alguém. Alguém lembra o que significa recessivo? Pessoal, característica dominante, característica recessiva. As características recessivas são as características que não aparecem em todas as gerações. Geralmente, uma característica recessiva, ela pula uma geração. Então, o albinismo é um caso desse. E as características recessivas são representadas assim, ó, pelas letras minúsculas. Certo? O albinismo, vocês já ouviram falar. O que é o albinismo? Alguém pode responder? Pessoal, alguém pode responder o que é albinismo? É a falta da melanina? É a Não falta seria falta, mas Sim, é a falta isso aí. total. O que acontece? É condicionado por um gene, é uma característica genética, é condicionado por um gene recessivo, né? Representado então pelas duas letrinhas A minúscula aqui, e é a ausência de melanina. Esse gene, ele não codifica a produção de melanina. A pessoa não vai produzir melanina na pele. Mesmo que ela tome sol, não vai estimular a produção de melanina, porque o gene não tem o código, não vai expressar a característica, tá? E aí, um par, né, está aqui, a gente sempre representa as características em pares. Agora, vamos à pergunta. Geralmente, gente, os enunciados dos exercícios de genética são grandes assim, porque eles trazem informações que são esses benditos conceitos aqui meio ocultos, né? E aí vocês precisam fazer essa interpretação. Agora a pergunta. Suponho que um coelho macho não albino, se ele é não albino, com o genótipo heterocigoto. Ele está dizendo que esse é o genótipo do coelho. A gente pode fazer o cruzamento. Foi cruzado com uma fêmea albina, que é o azinho-azinho. A partir desse cruzamento, a probabilidade de nascimento de um filhote albino é... Qual é a chance de um filhote desses dois aqui nascer albino? Alguém sabe? 50%. 50%. Precisa fazer a representação? Vocês foram pela Não. lógica, né? Sim. Então, na primeira lei, o mais comum é que a gente sempre vai ter essas proporções de 4, né? 4 partes, e aí a gente pode usar a lógica. Acho que chegou alguém, peraí. Alguém quer que eu faça a representação? Precisa fazer a representação? Sim, gente? Vocês disseram que a chance é 50%, é verdade. Precisa fazer a representação? Professora, não precisa fazer não, mas tira uma dúvida. Supondo que eu coloco o feminino de um lado e masculino do outro. Aí, que nem aqui tá falando que o coelho macho é azão e azinho. Uhum. E se eu colocar o azinho na frente e aí montar a tabela, muda alguma coisa? Não muda nada. Pode, olha só, deixa eu só representar aqui, eu não vou montar tudo não. Assim que você fala, né? Isso. Não vai alterar. O mais comum é a gente colocar o azão na frente, porque daí fica mais fácil de você identificar que é um gene dominante. Mas isso não vai mudar em nada. Você vai ter um azão e um azinho lá do mesmo jeito, certo?
Então, não tem problema. E você pode colocar, ó, os dois azinhos tá desse lado. Você pode colocar eles aqui em cima e o azinho aqui do lado, que também não vai alterar nada. Você vai ter a mesma proporção. Ok, gente? Vamos a mais um exercício, então, já que ninguém está com dúvida. Vocês estão indo muito bem, né? Essa é do enunciado da primeira lei. Olha só, um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um do par. Tá certo isso? Vocês já responderam isso? Eu acho que sim. Ó, eu vou colocar aqui como verdadeira, porque vocês estão dizendo que é verdadeira. A2. Cada par de alelos presente nas células diploides separam-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. Tá certo? Tá. Eu acho que tá. Por quê? Alguém discorda que tá certo? Pode fazer sentido, porque na meiose não é que divide as coisas? Aham, eu vou marcar como certo. Está certo porque ó, as células diploides são as células que têm os dois alelos, que é o par. Aí na meiose separa, e aí a célula haploide é o gameta que só tem um do par. Essa aqui está certa. Espera aí que chegou, gente. E a 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e na mitose as duas moléculas resultantes se separam indo para células diferentes. Está certo? Não, tá errado. Ela não se separa. Não, calma. Deixa eu identificar direito. Mas eu acho que não tem Tá sentido certo. essa 3. Tem um errinho que pode passar despercebido. Ela não se duplica. Ah. Ela não se duplica. Ela É duplica verdade. sim, mas é porque na mitose ela não forma duas moléculas. Na mitose, ela vai formar as 4 células com a metade. Na meiose é que ela vai formar as 4 células. Aqui está falando mitose. O erro é só esse. Professor, ou então ela se duplica assim? Toda vez que a nossa molécula, toda vez que vai ocorrer a divisão celular, antes de ocorrer a divisão celular, a molécula de DNA é duplicada. Não tem a duplicação do DNA, a replicação do DNA que vocês viram lá no primeiro ano? Ocorre nessa fase. Ah, não lembro, não. Vocês vão lembrar quando vocês forem fazer as aulas de revisão do Enem, tá? Aí, ela se duplica sim. Só que aí, na divisão da mitose, ela vai formar 2 células iguais a ela, com o mesmo número de cromossomo, por causa dessa bendita duplicação. E na meiose, que é a célula que vai formar os gametas, aí não tem essa duplicação e aí ela fica com a metade, ocorre a redução, né? Ela fica com a metade dos cromossomos. O detalhe é só esse aqui, ó, porque se fosse meiose, estava certo. Entenderam? Então, qual que tá certa? A letra C, que é a 1 e a 2. Podemos seguir? Sim, né? Vocês estão quietos? Ah, esse daqui é o de cruzamento. Eu não vou passar muita tarefa não, tá, gente? Vamos tentar resolver esse. O gene autossômico. O que é um gene autossômico? Eu deixei algumas palavras destacadas justamente para chamar atenção para os conceitos. Alguém sabe dizer o que é um gene autossômico? Pessoal, por favor, chutem. Cromossomos não sexuais? Isso, são os genes que estão localizados nos cromossomos que não são sexuais. São os genes responsáveis por todas as nossas características, com exceção das características sexuais, tá? São aqueles 22, no caso, que você falou na aqueles visual. 22 lá. Então, a maioria das características genéticas que a gente ainda vai estudar mais na frente, tá? Herança ligada ao sexo, herança condicionada ao sexo, influenciada pelo sexo. Aí estaremos estudando os genes sexuais. Por enquanto, todas essas características que a gente está estudando estão nos genes autossômicos, certo?
Aí, olha só, o gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante. Isso é uma informação. Às vezes o exercício não vai te dar, esse daqui, por exemplo, não está falando que você vai fazer o cruzamento de azão azinho com azinho azinho. Você vai ter que descobrir isso. Aí o gene dominante, o pelo curto é dominante em relação ao pelo longo. Então vamos colocar aqui, construir mais ou menos uma legenda. Cesão é igual curto. Gente, esse negócio é muito ruim de escrever. Mas deu para entender, né? E o Czinho, então, vai ser o pelo longo. Só que o pelo longo, que é o que é o recessivo, ele precisa ter os dois Czinhos juntos para ser longo. E para ser curto, basta ter um Czão, já vai ser curto. Entenderam essa parte? Sim. Agora, isso aqui é só informação. A pergunta está aqui, ó. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 têm pelos curtos. Então, a gente tem o cruzamento, 2 heterozigotos, então é Czão, Czinho, e o outro também é Czão e Czinho. Precisamos construir a tabela? Dá para responder sem a tabela ou precisamos construir? Vamos construir para não ficar dúvidas. O cruzamento é entre esses dois. Deixa eu ver. Czão, Czinho, Czão e Czinho. Aí a gente tem aqui a união dos gametas. Isso aqui vocês entenderam, gente, lá na videoaula? Sim, professora, esse 360 vai ser o 75%. Sim, esse 360 é o 75%. Ai, peraí. Ai, troço, sai. Então, os 360 são esses aqui. Que são os... E esse daqui é o único, que é o 25%. Aí ele quer saber, desses 360, que é o 75%, quantos são heterozigotos, ou seja, quantos têm o genótipo igual ao pai. E aí, gente? Quantos que a gente tem desse daqui? A gente tem esses dois, ó. Quanto que dá? 120? Olha, toda parte é... As 4 partes dá 480. Essas 3 dá 360. E ele quer saber quantos que dá essas duas. 240? 240. Sim, os 240. Compreenderam, gente? Pessoal? Eu não entendi não, professora. Espera aí. A gente pode fazer uma conta. A gente pega os 480 e divide para 4. Quanto que vai dar? Eu acho que 120. 120. Aí, desses 480, essas 4 partes, eu tenho 2 partes que é heterozigoto, que é esse daqui, essa parte e essa parte. Então, eu tenho 120 mais 120. Entendeu? Sim, agora eu entendi. Ô, professora, então, quando perguntarem a questão da quantidade, tipo, cair numa prova, a gente sempre faz essa tabela? Você pode fazer a tabela se você não conseguir contar, né, identificar a resposta de forma lógica já, né? Aí você precisa construir a tabela, assim, se você tiver dúvida. Mas se você conseguir entender, tem questão que é muito óbvia, que é 50%.
Daí você não vai, por exemplo, se fosse um cruzamento desse daqui, ó, como seriam os descendentes? Todos eles iam ser assim, 100%. Então você nem precisa construir a tabela, porque é muito lógico, né? É. Ou se fosse um cruzamento desse com esse, por exemplo, daria 50%. Dá para vocês fazer, tem algumas dicas. Sempre o cruzamento de 2 puros vai resultar em 100% heterozigoto. Se você pegar o cruzamento de um heterozigoto com um outro puro, você vai ter 50% de cada um. É sempre assim, não vai mudar, é regra. Então você pode se lembrar disso, por exemplo, em uma prova. Eu tenho um cruzamento de um heterozigoto e um puro. A resposta é 50%. Aí você só precisa identificar os 50% que ele quer, que ele está te perguntando. Entendeu? Entendi, obrigada. Ok, podemos passar? Essa é a última, tá? Alguém está com dúvida e quer perguntar antes da gente resolver essa última? Olha só. Os seres vivos são acometidos por várias doenças que podem ter diversas origens. Algumas são genéticas, né? A exostose múltipla é uma anomalia que se caracteriza por lesões nos ossos e ocorre tanto em seres humanos quanto em cavalos. Segundo os pesquisadores que estudam, é determinada por um gene autossômico dominante. Então, os enunciados são grandes para explicar, mas lá no meio vai estar uma dica, tá? Aí, considerando o macho afetado, é uma característica dominante. Vamos usar a letra E, tá? As letras podem ser variadas, tá, gente? Vamos usar a letra E, que é aqui a inicial do nome. É uma característica dominante, está falando que o macho é afetado, então ele tem que ter um exão obrigatoriamente. Certo até aqui? Aí, está dizendo que ele é filho de mãe normal. Os que são normais, eles são recessivos, ezinho, ezinho. Se a mãe dele só tem 2 ezinhos, é óbvio que a mãe dele vai ter passado para ele um ezinho. Então, o genótipo dele é normal, heterozigoto. Ele tem um gene que condiciona essa doença e tem um gene recessivo que é normal. Mas como é uma característica dominante, só por ele ter esse gene dominante, ele já vai ser afetado. Aí, ele seja cruzado, né, com uma fêmea normal. Peraí, me confundi. E ele é cruzado com uma fêmea também normal. Então, ele vai ter aqui cruzamento com um ezinho, ezinho. A probabilidade de esse cruzamento produzir um descendente normal é de quanto? Lembra da dica que eu falei para vocês? A gente tem um heterozigoto cruzando com um puro. Qual que é a chance? Qual que é o resultado? Eu acabei de falar. 50%? 50%. Então, a chance de ter um descendente normal é 50%. Aí era uma questão lógica. Você não precisaria construir a tabela toda se você se lembrasse desse conceito. Entendeu? Rapaz, professora, nas provas a gente faz para só confirmar mesmo, para ter a certeza. Mas a notícia ruim é que isso vai aumentar. Não tem tempo. Mas então tá. Alguma dúvida? Eu posso tirar a apresentação? Alguém quer perguntar mais? Quer alguma explicação? Até aqui tudo bem? Gente, perguntando assim. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado... Essa era muito fácil, né, Mendel. gente? Quem que foi que inventou? Mendel, que foi o pai da genética. Essa estava muito fácil para vocês. Aí, a 2, a composição genética de um indivíduo recebe a denominação de... Essa aqui alguém me perguntou. Essa lá no aí início, é era a gene mesma ou coisa, genótipo? né? É um dos dois.
É genótipo, é a B. Porque o gene, ele é só para aquela característica. Aí tá falando composição genética, envolve mais de um gene. Então, É o sempre quando genótipo, é o falar conjunto de composição é genes. porque é o genótipo e quando falar do específico é gene. Quando você fala um determinado gene, uma determinada característica é condicionada pelo alelo. Aí você está falando de um gene, porque você está falando daquela característica só. Quando você fala de uma composição, de várias características, aí você está Professora, tá falando de um dando falha no genótipo, seu áudio. certo? Peraí. Deixa eu explicar de novo. Quando você fala de uma característica Agora tá. específica, tá dando para ouvir agora? Quando você fala de uma característica específica, por exemplo, quando vem uma atividade que está trazendo a informação de uma determinada doença, aí você está falando de um gene. Quando você está falando de um conjunto de características do indivíduo, aí você está falando da composição genética, porque é um conjunto de genes, tem mais de um gene envolvido. Entendeu? Essa é a diferença. Aí a outra... Marque a alternativa que indica corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade. Essa também era muito fácil. Qual que é? Tem gene, cromossomo, DNA, RNA e nucleolo. Pessoal, o que vocês marcaram? Eu não lembro, prof. Mas eu acho A que é unidade o básica da... Unidade cromossomo. básica... A gente está falando dele o tempo todo. É óbvio. Vixe, É o gene. É, Unidade básica da genética é o gene. Gene já dá pra genética. ficar claro. Unidade, porque tá falando de um só. Aí, genética, gene. Esse nome é muito O nome tá bem parecido. Meu ligado. Deus do céu. Quando não é parecido, é diferente demais. Mas é aí que mora... É aí que mora a lógica das coisas. É porque um Professora, complementa eu do gostei do outro. conteúdo, só que é muito Aí a nomezinho pra outra... ficar decorando os conceitos. Por isso que eu falei para vocês na primeira aula lá que era importante os conceitos, porque quando for mais na frente, eles aparecem 2, 3, 4 conceitos em uma questão. Daí você precisa lembrar deles. Assim, depois a gente fica falando, vocês vão se familiarizar com eles. Certo? A próxima. Cruzando-se ervilhas amarelas, essas são heterocigotas, Vzão e Vzinho. Os descendentes serão... Como serão os descendentes? São 2 ervilhas amarelas heterocigotas. Qual que é a proporção que a gente vai ter? Tem as opções. 100% verde, 100% amarela, metade verde, metade amarela, 75% amarela e 25% verde. E tem 50% verde, 50% amarela de novo. O que vocês acham? Eu marquei 50% das duas, professora, mas é outra que sei lá, você não decide. É o que o Mendel fez lá na geração F1. Ele cruzou os parentais, nasceu tudo amarelo. Essas amarelas eram heterozigotas. Aí ele cruzou as amarelas de novo. Aí nasceu 75% amarela e 25% verde. Essa era a resposta letra D, que marca 25 Vzão, que é amarela, 50% Vzinho, que é amarela também, e 25% Vzinho, que são as verdes. Essa é a representação da primeira lei de Mendel. Deixa eu ver qual é a outra. Eu não sei se eu coloquei essa. A outra é do... Não lembro não, mas gente, fala, só uai. sei. Uma pergunta mais ou também só é complementar. Tem aqui. A primeira lei de Mendel, a lei da segregação independente, significa... Letra A. Um cruzamento onde se considera apenas um gene representando 2 alelos. Um gene representando 2 alelos. Letra B. Um cruzamento
de dois genitores homozigotos, dois genitores, né, dois pais homozigotos iguais, contrastantes. Tem os genes iguais, mas eles são diferentes. Tipo, um é azão-azão e o outro é azão-azinho, tá? Um cruzamento de dois genitores heterozigotos seria azão-azão, azão-azinho cruzando com azão-azinho. E a letra D, a segregação de um par de alelos durante a formação dos gametas. E a letra E, um caráter controlado por dois ou mais genes. Senhor amado, não sei de nada, professora, O que vocês cancela. acham? Só tem uma possível, que é a diferente de todas. Ó, um cruzamento, a letra A, um cruzamento, a letra B, um cruzamento, letra C, um cruzamento. A primeira lei de Mendel representa a segregação de um par de fatores. Era a única opção diferente que tinha. Era essa. Estava bem fácil. Significa a separação de um par de alelos durante a formação dos gametas. Era isso.